Foram mais de 12 mil pedidos de cidadania somente no Vêneto no último ano, gerando grande discussão, debate e preocupação, principalmente nos comunes envolvidos. Seria esse um motivo para o fim da cidadania como nós conhecemos hoje? O fenômeno da cidadania italiana não é recente e não é de agora que os municípios reclamam de superlotação. Mas dessa vez estamos falando realmente de um número muito grande. 12 mil processos por ano significa 1.000 processos por mês em apenas uma região italiana. A grande maioria desses pedidos é de brasileiros com descendência italiana, mas também fazem parte desse número argentinos e venezuelanos. A gente ouve muito mais falar de brasileiros porque o número realmente é desproporcional comparado a essas duas outras nacionalidades. A preocupação nesse sentido não é só por parte dos municípios e de quem trabalha diariamente com os processos de cidadania, mas também por parte do presidente do Poder Judiciário italiano. Segundo ele, esse número expressivo de italianos com residência fora do país poderia afetar negativamente futuras eleições. Conceder a todos a cidadania italiana significa inscrever todas essas pessoas no registro anagráfico de residentes no exterior, mais conhecido como AIRE. E isso significa, consequentemente, o direito ao voto. Eu entendo que para quem não mora na Itália possa parecer mais simples do que realmente é e muito óbvio, porque o que é um direito atualmente deve ser garantido a todo custo e ponto final. Mas é aí que mora o perigo. Temos atualmente uma infinidade de sul-americanos, como falamos, não só brasileiros, que querem as vantagens da cidadania italiana, querem o bônus de poder viajar com poucas preocupações e facilidades que o passaporte vermelhinho te proporcionam, mas não querem o ônus de se interessar pela cultura italiana, de aprender a falar o idioma ou de até mesmo se interessar por política e participar das votações. Em um comune chamado Val di Zoldo, na província de Belluno, o prefeito da cidade resolveu protestar. Ele renomeou a cidade como Val di Zoldo del Brasile, ou seja, Val di Zoldo do Brasil, estado do Rio Grande do Sul. E ele expôs uma bandeira brasileira bem na frente do órgão público para que todos pudessem ver. Vou abrir aspas aqui para o que esse prefeito falou. Daremos prioridade às solicitações dos cidadãos ítalo-brasileiros para evitar mais denúncias por atrasos nos processos e solicitações de ressarcimento. Faremos antes as cidadanias iure sanguinis e depois os processos dos nossos residentes, porque é isso que o Estado quer. Comune de Val di Zoldo del Brasile, Estado do Rio Grande do Sul. Também vamos expor a nossa bandeira brasileira. Essa fala dele tem um tom irônico, mas concordam comigo que um italiano nascido nessa pequena comune que queira, quem sabe, fazer a sua própria identidade e está morando ali há tantos anos, tem o direito de ficar chateado com isso? Não vamos fazer a sua identidade hoje só daqui a 6 meses, porque a prioridade agora são os processos de cidadania. Quais seriam possíveis soluções para essa grande confusão? Aumentar os investimentos nos comuni, colocar mais gente para trabalhar, mais funcionários, consequentemente abrir mais concursos públicos para essas vagas, desburocratizar alguns processos, mas não. Temos um senador chamado Roberto Menia, que teve a brilhante ideia de desenhar um projeto de lei para dificultar o processo de cidadania italiana. Ele propôs os seguintes fatores. O primeiro é o de limitar a cidadania italiana até a 3ª geração de descendentes em linha reta. Isso significa que você que tem o avô italiano pode solicitar e ter direito da cidadania italiana, mas quem tem um bisavô italiano não pode. O segundo fator é o de morar, residir com residência fiscal legal na Itália por 12 meses
E o terceiro ponto é o de demonstrar o conhecimento do idioma italiano. Falar é fácil, mas fazer acontecer essas mudanças não é tão simples assim, então não é motivo para sair correndo, largar tudo e vir reconhecer a cidadania italiana. Isso envolve, inclusive, alteração da atual Constituição, que garante esse direito. Então, tem coisa para rolar ainda, tem muita coisa para rolar. Não está sendo discutido acabar com a lei da cidadania italiana Iure Sanguinis, mas atualizar ela, que já é bem antiguinha. Reforçando também, é um projeto de lei, um esboço, um desenho, não significa que isso esteja válido agora na Itália. Acredito eu que passaria e seria aprovada essa proposta da forma em que ela foi apresentada? Sinceramente, com todas essas restrições, não. Mas que vão haver mudanças, vão, até porque o problema é real, ele existe e ele precisa ser resolvido. Particularmente, eu vejo essas 3 ideias do senador como 3 possíveis hipóteses e não as 3 em conjunto, que seria o pior cenário possível. Pode acontecer? Pode, mas enquanto não tiver nada escrito, aprovado e em lei, eu acho bem difícil, sinceramente. Podem ser 2, podem ser 1, ou demonstrar o conhecimento do idioma, ter a descendência, obviamente, ou ter a descendência e residir um ano na Itália, não sei, mas na minha opinião será um dos, 2 dos, mas não esses 3 em conjunto. Óbvio, isso se for votado e aprovado, porque também tem chance de não mudar nada. Tem muitas questões culturais envolvidas nessas discussões. Os italianos são pessoas muito apegadas às suas culturas, às suas origens, às suas tradições, às suas raízes. E ver uma grande quantidade de pessoas que quer ser chamada como italiano, mas se interessa minimamente pela cultura, olha, o conhecimento da língua italiana acho que é o mínimo que vai acontecer. Na minha opinião, esse momento vai chegar. Quer ser chamado de italiano? Quer ser italiano? Demonstre que você é italiano falando italiano, a língua dos italianos. Alguns dias atrás, eu assisti um vídeo nas redes sociais de uma pessoa que veio para a Itália reconhecer a sua cidadania italiana, mas passou por algumas situações desagradáveis, não gostou da Itália, teve experiências ruins e falou literalmente que não queria ter nada a ver com essa gente racista, preconceituosa e mal amada. Agora, imaginem um italiano, nascido na Itália, que vê uma coisa dessas. Que vê não, aliás, que escuta uma coisa dessas. Tentem se colocar no lugar dessas pessoas. Tenho vergonha da cidadania italiana e só quero mesmo esse papel para ter mais facilidade e morar em outro país da Europa. Tenho certeza que, como essa pessoa, tem muitas por aí. E também acho natural por parte dos italianos sentir raiva desse tipo de situação. Infelizmente é sempre assim. Todos pagam o preço por conta de algum sem noção. O que vocês pensam sobre isso? Deixo a vocês livre expressão aqui nos comentários. Só lembrem de manter a educação, o respeito uns com os outros. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar um joinha e se inscrevam aqui no canal caso ainda não sejam inscritos, porque tem muito conteúdo e notícias sobre a vida na Itália. Noi ci salutiamo qui, un bacio e até o próximo vídeo.